A traição é sempre dura, né? No ambiente de trabalho não é diferente. Imagina uma certa situação que aconteceu com um político que você nem gosta muito, mas vai ficar aqui até 2026 no mínimo, depois vai tentar a reeleição. Ele foi traído. Imagina, ele foi eleito presidente da República, com promessas de melhorar saúde, educação, segurança pública, prometeu fazer pelo amor, prometeu fazer pela democracia, só que ele preferiu não cumprir as promessas de campanha. É muito mais fácil eu negociar os cargos. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar alguns bilhões de reais seus, do pagador de impostos, e vou fazer o seguinte: vou gastar bilhões colocando o presidente do Senado sobre a minha asa. Ou seja, eu vou mandar no presidente do Senado. Também vou pagar um monte de emenda para um monte de deputado e um monte de senador. Assim, o Senado vai votar comigo e as pessoas que eu indicar, o Senado vai votar comigo. E aí, de repente, ele descobre que foi traído. O Senado não votou igual ele queria. Exatamente isso que aconteceu com o seu presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente vai tratar de uma matéria do Conexão Política que fala exatamente sobre isso. A denúncia de traição que chega para o presidente Lula. Traição pesada. Vamos falar sobre isso. Aliados políticos de Lula, incluindo nomes do alto escalão do governo, estão inconformados com o resultado negativo que receberam no Senado. Como mostrou Conexão Política, por 38 votos a 35, o parlamento, inclusive no caso o Senado, rejeitou o nome indicado pelo presidente da República para a Defensoria Pública da União. Por causa disso, há uma nova movimentação nos bastidores lulopetistas para rifar ao menos 6 senadores da base aliada, que seriam os que votaram contra o nome indicado ao DPU pelo Lula. Em tom de denúncia, o grupo defende uma resposta política dura a esses parlamentares, com o intuito de evitar que uma debandada maior ocorra em situações futuras. Então, na prática, o que aconteceu foi isso mesmo. Lula sempre indicou e o Senado sempre aceitou. Nunca, em momento algum da história, o Senado rejeitou alguém que foi indicado pelo presidente da República. E ainda mais agora, depois que Lula gastou bilhões e bilhões para controlar tudo, veio essa traição, aconteceu o seguinte: para indicação e aceitação, 41 senadores têm que votar. Ao todo, temos 81 senadores. Ou seja, a maioria simples, 50% mais um, dá 41 senadores. Alguns senadores da base do Lula, e aqui tem um número que é interessante, dos 81 senadores, é o próprio Conexão Política que traz. Dos 81 integrantes do Senado, 49, olha só o quanto que o Lula tem apoio lá dentro, têm se manifestado fiéis a Lula na aprovação de projetos do governo, em troca de emendas. E os outros 32 são oposição. Então, 49 vota com Lula, 32 só são oposição. Não começou assim. Começou com o Congresso, com o Senado, dizendo que era totalmente oposição ao Lula. Mudou rapidinho, tá? Mudou rapidinho. E aí, desses senadores, no dia da votação, 6 senadores não estavam lá, não compareceram. Então esses eram apoio do Lula, mas não compareceram, normal. Mesmo assim, Lula teria 46 votos, ganharia fácil. E desses que estavam lá, mesmo sendo base do Lula, não votaram com o Lula, deram um toco no Lula. Aí tem um problema, o voto é secreto. Ninguém sabe quem são esses 6 senadores dos 46 que deveriam estar lá, que ganharam o Lula, ou seja, meteram uma traição no Lula aí. E aí, eles querem descobrir agora, e a promessa do Lula é fazer uma retaliação nesses senadores que foram contrários à votação. Promessa é retaliação. Vamos ver o que vai dar disso aí.
sei de uma coisa, o Senado não tá com Lula, o Lula tá aproveitando a vibe agora porque tem dinheiro ainda, mas ele já anunciou que esse dinheiro vai acabar. E a hora que não tiver dinheiro, acabou o mandato de Lula. Mas esse resultado, essa história, não foi ruim só pro Lula, que perdeu o DPU que ele indicou. O Flávio Dino também tomou um toco aqui. Matéria do Poder 360. Lula diz que indicação ao STF sai em 2023, mas não cravou o Flávio Dino. O presidente disse que o ministro da Justiça tem qualificação para o cargo, mas ainda avalia outras possibilidades, inclusive a indicação de uma mulher ou de um negro. Pois é, ele já tinha falado, isso não vai ser critério, quem manda aqui na história toda sou eu. Só que o Lula começou a tomar tanta pancada, mas tanta porrada, que ele vai ter que agradar a militância. E aí o Flávio Dino, que já estava contando com o ovo na galinha, viu-se agora na hipótese de não pegar o cargo de Supremo Tribunal Federal. E o que você acha disso, Sandro? Uma maravilha! Eu não me alinho em nada com a ideologia política do Flávio Dino. Então, para mim, o Flávio Dino no STF seria um dano inestimável ao Brasil. Eu não vou falar nem das qualificações jurídicas dele. Não vou questionar que ele não tem saber jurídico ilibado, que ele não tem conhecimento público notório. Não vou falar disso, não. Eu estou falando do posicionamento dele, que ele vai entrar lá para fazer o posicionamento político. E o posicionamento dele é um posicionamento de comunista, coisa que eu abomino. Então, acho ótimo, acho maravilhoso que essa pressão, o Senado mandou um recado, falou, Lula, não manda o Dino que você vai cair. O recado foi esse. Mesmo aqueles que são apoiadores do Lula, que negaram o DPU, Defensor Público da União, falaram, não manda o Dino não, o Dino vai cair, nós não vamos aceitar. Achar ruim, eu não achei. E você, deixa no comentário, eu acredito que também não achou muito ruim. Por quê? A segurança pública do Brasil está em frangalhos. E aí, teve um ponto interessante disso aqui. O Coronel Telhada publicou, o Derrite é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O Derrite é o braço direito hoje do Tarcísio. Era também do Bolsonaro, agora braço direito do Tarcísio. E o Derrite fez um comentário que muita gente concorda, e eu também. Eu queria que você me desse o comentário se você concorda. Folha de São Paulo. Derrite diz que parte da imprensa é canalha e trabalha a favor de criminosos. E aí o Coronel Telhada perguntou, concordo e apoio o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite. E você? Maioria aqui, 1000% combinando, concordando, só que eu vou além. A matéria aqui e a fala do Derrite deveria ter sido parte gigantesca da imprensa é canalha. Parte gigantesca. Vamos lá. Eu tratei hoje mais cedo de uma matéria onde eu citei o Tarcísio, mas eu gosto muito de citar o Nayib Bukele. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que resolveu o problema de segurança pública lá no país. E ele é um exemplo a ser seguido. Ele fala o seguinte, que a segurança pública é para os cidadãos que se adequam aos critérios da sociedade. Os direitos humanos são para eles. E aqueles que resolvem cometer ilícitos e são criminosos devem responder às duras penas da lei. Mas que a imprensa está do lado dos criminosos. Por quê? Porque a imprensa precisa do caos para sobreviver. A imprensa precisa de criar o caos para a sua subsistência. Se você, cidadão brasileiro, ou cidadão, seja de onde for, não tiver medo da segurança, ou seja, não se sentir inseguro, como é que a imprensa vai ter que te dar notícia do que está acontecendo no Brasil, assim, insegurança, para você continuar com medo? Então, a imprensa é a grande responsável por todo o caos que grande parte do mundo vive. E isso é um presidente lá de El Salvador falando toda a semelhança com o Brasil. Então, a imprensa vive do caos, a imprensa recebe do caos, a imprensa gosta do caos e é disso que a mantém viva. Então, segundo o
Derrite a imprensa é canalha e defende criminosos. E acho que tá certo. Não nego, não nego. Vamos falar de outra pauta aqui. Vamos falar do Silvio Navarro, que fez um comentário aqui duro, tá? Muito duro. O Silvio Navarro é comentarista da Jovem Pan, é jornalista. Ele citou o seguinte: a KGB do governo. Para quem não sabe, durante um período de comunismo, a Rússia teve ali do seu lado o seu serviço de inteligência, a KGB, né? Um serviço totalmente promíscuo, voltado às pautas ali da extinta União Soviética, uma coisa grotesca. E aí, o Silvio Navarro hoje chama a Polícia Federal de KGB do governo. Flávio Dino coloca a Polícia Federal para investigar o governador Tarcísio de Freitas, divide a própria corporação e dá sinais de fraqueza no cargo. O Silvio Navarro citou o seguinte: nesta semana, o jornal Estado de São Paulo noticiou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, mandou a Polícia Federal investigar o governador do maior estado do país, Tarcísio de Freitas. Segundo a reportagem, desde junho, o governador paulista é o principal alvo de um inquérito sobre um tiroteio ocorrido numa favela durante a campanha eleitoral do ano passado. O caso foi apurado e concluído pela Justiça Eleitoral e pela Polícia Paulistana há tempos. O próprio jornal informou que a corporação não achou nenhum motivo para abertura de novo inquérito, mas a KGB do governo Lula continua em ação. A Oeste conversou com integrantes do Palácio dos Bandeirantes e da Polícia Paulista que buscaram informações sobre o caso. Para eles, não há dúvidas de que se trata de uma tentativa de intimidação, nos mesmos moldes que Dino tem usado para perseguir adversários políticos. E Tarcísio desponta como o principal nome da oposição depois da inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Além de não haver fato novo para a abertura de outra investigação, muito menos do episódio antigo, requer envolvimento da Polícia Federal. Ou seja, o uso indiscriminado dos instrumentos que o Estado tem, dos instrumentos públicos que o Estado tem para perseguir opositores políticos. A minha pergunta para você é fácil de responder. Durante a gestão Lula, desde o início, já se passaram aí, nós estamos no mês 10 meses, quantos políticos da esquerda foram investigados pela Polícia Federal até agora? É simples de responder. É muito simples. Vamos falar de canalice. O deputado federal Kim Kataguiri fez uma publicação aqui, ó. E as cenas são fortes, tá? Peço a vocês que prestem atenção. Ele publicou o seguinte: agressão covarde a uma senhora de 86 anos. A imagem é essa aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês o momento que ele passa e empurra a senhora. Tá? Viram só? Ele passa e simplesmente dá um empurrão nela. Olha lá. O agressor, professor de canto, tá? Eric Dávila, de 48 anos, disse que por ser homossexual se sentiu ameaçado por ela. A senhora teve uma lesão no fêmur e foi hospitalizada. E aí, tem outro ponto aqui. O professor de canto Eric Dávila empurrou a idosa de 86 anos que caminhava na calçada vindo do lado oposto. Ele disse que por ser homossexual se sentiu ameaçado por ela. A senhora teve uma lesão no fêmur e foi hospitalizada. Ele repetiu aqui o que ele escreveu. A cena você viu. Isso aqui é o amor que venceu. São aquelas pessoas que pregam um discurso nas redes sociais e fazem o oposto na vida real. Foi questionado também pelo Carlos Jordi, que é a oposição ao governo Lula. Matéria do R7. Homem que empurrou idosa de 86 anos em São Paulo diz que se sentiu ameaçado pela vítima. Pois é, será mesmo? Será mesmo? E aí aqui duas publicações dele. A primeira publicação, ele diz o seguinte: cara de comunistas terríveis. Ele e um amigo dele publicou cara de comunista terrível. Outra, ele escreveu: a segunda dose da minha vacina. Atrasou, mas rolou. E aí,
o Carlos Jordi escreveu o seguinte: essa é a turma do amor, comunista de carteirinha da turminha Bolsonaro genocida. Esse é o agressor da idosa de 86 anos. Tá? E aí, isso aqui serve para escancarar um pouco todo esse discurso mentiroso, falacioso, de que é pelo amor, nós somos o lado sensato da história. O quê? Como assim? Isso aqui é sensatez? São esses mesmos caras que fazem manifestação pró-Palestina. Tá de brincadeira. Vamos lá. Matéria do R7, Jornal da Record. Procuradoria-Geral da República defende investigar o Zé Trovão por suposta ameaça a Lula. O Zé Trovão, você já está acostumado, já conhece, né, deputado federal. A Procuradoria-Geral da República, PGE, manifestou-se pela necessidade de apurar uma acusação de que o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, teria ameaçado de morte o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a Procuradoria-Geral da República manifestou e falou que tem que ter ação criminal contra ele, tá? Em vídeo postado nas redes sociais do próprio parlamentar. Nas imagens, sabe o que o Zé Trovão faz? Ele chama o presidente de bandido e ladrão. O deputado afirmou que em nenhum momento ele ameaçou Lula e adiantou que vai entrar com uma ação por calúnia e difamação ao final do processo. Pois é. Você vê o quanto está tendencioso hoje, sabe? A máquina estatal está toda voltada para os interesses do Lula. Eu vou dizer para vocês que eu nem morro de amores pelo Zé Trovão, tá? Eu digo para vocês que eu acho, assim, e pode ser uma percepção errônea minha, tá? E se for, eu já peço as minhas escusas aqui desde já. Pode ser uma percepção errônea, mas eu não vejo ele como um parlamentar atuante, eu não vejo as manifestações. Eu acho que ele, pelo auê que ele fez durante o período de campanha, depois ele se calou, tá escondidinho. E vejo pouca atuação dele. Pode ser que eu esteja errado. Vou começar a pesquisar mais sobre o caso do Zé Trovão. Mas aqui, pelo menos até onde eu vi aqui, e até a matéria diz, não teve nenhuma ameaça à vida e à integridade do Lula. Seria agora uma nova interpretação? Interessante aqui é que o Zé Trovão chama o presidente de bandido. E quando fala assim, bandido, eu lembro de um caso de um aeroporto onde uma figura pública teve uma discussão, ele e o filho dele, com um apoiador do Lula. Disseram que era do Bolsonaro, mas era do Lula. Apoiou o Lula numa campanha. E aí essa figura pública vira para essa pessoa e diz, a gravação vazou, bandido! Vai ser acusado de ameaça de morte? Pois é. 2 pesos, 2 medidas, Brasil, democracia relativa. É o que a gente percebe. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado. Espero que o conteúdo tenha sido valioso para você, tenha sido um bate-papo legal. Eu sinto um prazer enorme quando eu ligo a câmera aqui e pego... vocês nunca viram o meu microfone, né? Tá aqui, eu uso essa porcariazinha aqui, ó. Mas é muito bom. Acho que o áudio fica até legal. Então eu coloco o microfone, pego aqui a câmera com o meu notebook e sento. Para mim é como se eu sentasse... Eu converso muito de política com meu irmão, com os meus primos. É como se eu sentasse com eles e falar, bora conversar sobre política. E a gente faz muito isso, bate papo, dialoga. Eu me sinto como se eu estivesse entre família aqui, então quando eu sento para gravar. Então é por isso que às vezes eu falo mais do que devo, eu puxo a orelha como eu faço com meu irmão, como meu irmão faz comigo. Meu irmão é muito mais velho que eu, tá? Como meu irmão faz comigo. Então eu acho isso muito, sabe, muito prazeroso, esse momento em que eu sento aqui para a gente poder conversar de política. E às vezes eu falo alguma besteira, às vezes eu acerto, é assim que funciona, tá bom? Gratidão, obrigado, a gente volta amanhã, tá? É sabadão e vai ter vídeo? Vai! É domingão e vai ter vídeo? Vocês já acostumaram com essa laiquera aqui. Eu gosto, tá? Eu gosto. O dia que eu não gravo o meu vídeo é como se eu estivesse doente, tá?
tá? É como se eu estivesse doente. Então, é aquele hábito que tem, é igual uma pessoa que é acostumada a fazer caminhada, o dia que ele não faz, ele fica meio pinel da cabeça. O dia que eu não posto os meus vídeos para você, eu fico meio biruleibe aqui, meio pichuruco, tá? Grande abraço pro Igor. E é isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.